Olá pessoal, meu nome é Júlia Curan, alguns já me viram por aqui, outros podem estar entrando pela primeira vez. E eu tô aqui hoje para apresentar um projeto muito legal que a gente está fazendo, nós da WGSN, em parceria com a Guararapes, chamado Espaços do Futuro. Hoje a gente vai apresentar nosso último vídeo nesse formato, para falar sobre os espaços de varejo. Então, a gente vai trazer 3 tendências que impactam o varejo como um todo, discutir isso com vocês. Apesar desse seu último vídeo, a gente tem mais algumas ideias, alguns projetos que vão ser divulgados mais para frente. Mas hoje o nosso foco é falar, enfim, sobre o varejo e essas 3 tendências, esses 3 eixos de assunto para a categoria como um todo, né? Então, a primeira tendência que eu vou dividir com vocês fala do comércio calmo. A segunda fala da sustentabilidade para dentro das lojas. E a terceira fala da ideia de você contar histórias a partir do espaço de varejo, tá? Então, vou começar pelo nosso primeiro tema, falando do comércio calmo. Então, a gente sabe que hoje somos muito expostos à informação diariamente. Muitas vezes a gente se confunde com tanta informação que a gente recebe, certo? Acho que todo mundo se identifica de alguma forma com esse sentimento. Então, passando por essa época de ansiedade, de ritmo frenético, as lojas elas começam a ser projetadas para funcionar até como santuários calmantes, né? Então, o varejo ele entende isso e ele começa a pensar e considerar os seus projetos de arquitetura e de espaço como espaços de santuário, espaços para a gente se reequilibrar, por exemplo. Então, esses espaços relaxantes, eles unem elementos reconfortantes, inspirados, por exemplo, na casa. A gente já falou da inspiração da casa para fora dela, né, em outros espaços, por exemplo, na hospitalidade. Então, a gente vê isso também no varejo. A gente vê aqui materiais focados no bem-estar, e é uma direção de design voltada à sustentabilidade também, né? Então, nessa vertente, a gente vê os espaços incorporando aí materiais e matérias-primas calmantes, texturas mais sensoriais e muito voltado ao conforto, né? Dado esse contexto, dentro de comércio calmo, a gente vê um movimento muito forte de buscar essa conexão com aspectos ou com a cara da casa para dentro dos espaços de varejo, né? A gente sabe que hoje os millennials, por exemplo, né, a geração que nasce aí começo dos anos 80 até o meio dos anos 90, está trabalhando mais de 40 horas por semana, muita demanda de trabalho, muita demanda sobre um futuro incerto, né? E as pessoas buscam cada vez mais o que a gente chama dessas micropausas, né? Ou esses microintervalos na forma de uma experiência que pode ser uma experiência de varejo, né? Então, são momentos de pausa. Então, por isso que a gente fala que o varejo se inspira no ambiente da casa, no conforto, na verdade, que a casa traz para começar a adotar isso nos seus espaços, né? Então, são espaços convidativos que remetem, por exemplo, a salas de estar posicionados, por exemplo, no centro das lojas, né? Servindo como esse retiro calmante ou essa pausa, essa micropausa do dia, no qual clientes podem relaxar, se reconectar, se reequilibrar, né? Em épocas de ritmos frenéticos, como a gente começou a conversar aqui hoje. Então, tendências de interiores domésticos, né? Desde formas mais arredondadas, curvas, a gente vai falar disso mais pra frente, mas essa ideia, né, de superfícies táteis, então, confortáveis, que tragam esse aspecto de conforto, né? Pelúcia, veludo, então a gente vê tudo isso ganhando um apelo para dentro dos espaços de varejo. A gente vê também uma tendência dentro desse tema que fala sobre o toque retrô para dentro desses espaços, para dentro das lojas, né? Então, varejistas começando a introduzir móveis retrô nas lojas, criando essa sensação de conforto e familiaridade, né? Por meio de um design nostálgico, atemporal, uma paleta de cores mais suave, né? Então, a gente vê muito de tons pastel aqui, mais materiais naturais, enfim, sustentáveis, elementos de artesanato, né? Então, tudo isso compõe esse varejo calmo, vamos dizer, e ainda dentro desse tema, né, de trazer o lar para o espaço do varejo. A gente vê também um impacto no uso de materiais, né, materiais crus, rústicos,
para uma certa descompressão visual, né? Então, materiais como o tijolo, né? A própria argila, eles trazem uma paleta de tons neutros terrosos, por exemplo, para os espaços, além de promover uma estética mais natural, sustentável, né? Então, a gente vê uma apreciação da estética natural para esse comércio calmo, né? A gente vê elementos, né, outros materiais, então a madeira, então, junto com a consciência dos benefícios, né, de saúde, sustentabilidade, a madeira ela aparece aqui usada em todos os aspectos do design para a loja, né, da arquitetura em si até acessórios de exibição. Então a gente sabe que foi comprovado hoje que a exposição à madeira ela oferece benefícios, né, incluindo a melhor qualidade do ar e do bem-estar, o que torna muito atraente pensar nesse material, né, e considerando esse aspecto do bem-estar para a loja. Outros materiais, né? Então a gente vê, por exemplo, o interesse renovado pelo mármore, que se dá principalmente pela mudança do material. A gente vê uma atualização no mármore com matizes mais suaves, encontradas em minerais, por exemplo, semipreciosos, né? O próprio travertino, que é uma pedra calcária que é semelhante ao mármore, também surge como uma direção aqui de material-chave. Então, tudo isso é trabalhado desde superfícies inteiras, né, até detalhes também que podem aparecer. Então, aqui a gente falou, né, dessa ideia de trazer o lar para o comércio calmo, de trazer esses materiais, e aqui a gente também pode pensar em como repensar e utilizar uma arquitetura mais fluida entre os espaços, né, por exemplo, com a arquitetura curva. Então, a arquitetura curva, ela também aparece nesse comércio calmo, porque a gente também sabe já que ela aumenta, por exemplo, a atividade cerebral, além de ajudar, né, entre uma transição, por exemplo, entre cômodos mais fluida, mais intuitiva. Então, as paredes curvas, elas são usadas para dividir os espaços, né, considerando o comércio calmo, criar pontos de fuga ou até fornecer caminhos através da loja, né. Os espaços, aí pensando nessa arquitetura curva, a gente vê também uma influência por exemplo, começamos a ver, né, os espaços cercados por cortinas para fornecer esse visual suave, relaxante, né, criando esse clima restaurador do comércio calmo, dessa tendência, trazendo esse conforto caseiro, né, que a gente falou tanto aqui. Cortinas transparentes aparecem aqui também, como uma forma até de versátil de você dividir o espaço, auxiliar na navegação, né? É uma forma também acessível de elevar a decoração de um espaço, né? Pensando nesse espaço minimalista que pode mudar a qualquer momento. Então, a cortina ela permite essa dinâmica para o espaço, né? É muito do que a gente falou desse sentimento do lar também, essa ideia da parede curva, desses detalhes aconchegantes, né, de ter essas cortinas, por exemplo, né, para trazer esse visual mais aconchegante de alguma forma. Isso tudo aparece aqui. E aí, dessa forma, a gente resume aqui a primeira tendência, e aí eu vou caminhar para nosso segundo tema aqui, tá? Que fala da loja sustentável, né? Da onde vem esse conceito? Então, a gente sabe que a sustentabilidade ela é um tema que aparece em todas as discussões de negócio hoje, né? Lá atrás, se a gente vai 15 anos atrás, era algo muito mais pontual. Hoje já é para todo mundo, para todas as categorias. Então, esse assunto ainda tem muito a se trabalhar, né? Acho que todo mundo fala disso, mas poucas pessoas, de fato, olham para isso com cuidado. E é algo interessante da gente também dividir aqui e mostrar alguns caminhos possíveis, né? A gente entende que a necessidade de espaços mais sustentáveis, conscientes, né? Isso vai ser cada vez mais exigido pelas pessoas. Então, a gente vê, por exemplo, o uso de materiais reciclados para construção, desde prateleiras, estantes, armários, né? E marcas começam a usar o seu espaço físico também como um ponto de contato para educar o consumidor sobre o uso e descarte, por exemplo, de materiais. Sobre reparo de materiais. Então, a gente vê que várias marcas, desde moda até a categoria de design de interiores, né, promovendo espaços em suas lojas, espaços no varejo para reparo da peça. Ao invés de você comprar algo novo, você pode reformar, né? Então, tem muita coisa que envolve esse tema da sustentabilidade, tá?
E aí a gente vai trazer alguns tópicos para dividir aqui com vocês. Então, o primeiro deles fala da sustentabilidade de ponta a ponta, né? Então, levar essa ética, levar esse conceito da sustentabilidade desde o projeto da loja até os acessórios de exibição que estão presentes na loja, né? Isso pode acontecer de diversas formas. Então, através da reciclagem, a gente vê varejistas fazendo parceria, desde artistas, designers, para dar aos objetos e resíduos um novo papel, né, uma nova vida, através do upcycling, por exemplo. Então, resíduos de plástico, por exemplo, são usados para criar instalações dentro da loja, né? Então, a reciclagem, ela é um caminho. E por que não considerar parceria com artistas para pensar como reutilizar, né, esses materiais que muitas vezes são descartados? Outro tema aqui dentro da sustentabilidade de ponta a ponta, né, é falar até do que a gente usa, dos produtos que a gente usa para expor as peças, né? Por exemplo, os manequins. Então, tradicionalmente, o manequim, ele é feito de fibra de vidro, que não pode ser reciclada, né? Então, ele tem uma vida útil estimada baixa, né, de poucos anos, e isso acaba sendo levado para aterros sanitários todo ano. Então, a gente começa a ver ecomateriais usados, né, processos neutros em carbono, que causam menos impacto, né, sendo usados para pensar em novas soluções de manequim, né? Então, desde biorresina, que resulta em menos emissão, né, de gases de efeito estufa, né? Então, fibras naturais de bambu, tinta à base de água, né? Então, tudo isso está sendo usado e discutido para a gente pensar em como considerar manequins daqui para frente, né? Os cabides também é um outro tema interessante. Então, muitas vezes isso é esquecido no debate sobre lixo, sobre plástico, e também é um item que é descartado, né? E muitas vezes não é reutilizado. Então, o que é legal aqui? Muitos desses cabides, eles acabam também em aterros sanitários, né? Eles demoram muitas vezes mais de 1000 anos para se decompor. Então, a gente vê varejistas atualizando, né, o seu fornecimento de cabides ou a sua busca de cabides para opções mais sustentáveis, de longa duração, né? Também com fibra ecológica, papelão, então para cabides descartáveis, né, que tenham materiais aí na sua composição que façam mais sentido, que demorem menos tempo, né, para serem reciclados, a fibra ecológica que eu falei. Então também é um tema interessante de dividir aqui, né, porque quando a gente pensa na sustentabilidade de ponta a ponta, até fechando esse primeiro tópico, não só na loja, né, e não só no projeto da loja, mas também no que a gente usa lá dentro, né? Era isso que eu queria dividir com vocês. Um outro tópico aqui dentro da sustentabilidade é a ideia de luz natural e de paredes respiráveis, né? Então, a sustentabilidade não é só sobre a reciclagem, né? Mas é também sobre usar menos insumos, né? Então, usar menos energia a partir da luz natural ou trazer uma circulação de ar que seja mais saudável para as pessoas que estão lá dentro através das paredes respiráveis, né? Então, acesso à luz natural, isso a gente sabe que traz um bem-estar, traz mais felicidade para as pessoas, no geral, né? E as pessoas, muitas se sentem cansadas pela ausência de luz natural. Então, a gente vê já marcas até criando coisas bem malucas, né? No sentido de recriar o efeito de luz natural. Então, tem uma marca que criou uma janela de LED falsa que emite luz natural, ajudando, por exemplo, as pessoas, apoiando as pessoas, o seu ritmo circadiano natural do corpo, né? Então, além da luz natural sendo natural, a gente já vê tecnologias que recriam isso, né? O que é interessante também, porque às vezes a gente está num espaço fechado e a gente não tem como ter acesso a essa luz natural. Então, já existem tecnologias para recriar essa sensação, esse efeito, né? O segundo tópico aqui de ventilação, então a gente vê que hoje muita gente está recorrendo a formas naturais e tradicionais de manter edifícios frescos e bem ventilados, né? Então, com paredes respiráveis que permitam a circulação de ar fresco, né? O uso da madeira, de novo aqui, é um material respirável, absorvente, que permite a liberação de umidade, né? Garante essa ideia do ambiente interno naturalmente regulado, saudável.
Então, a gente vê isso aparecendo aqui, né, da própria parede respirável, mas também usando muitos arquitetos, usando e retomando técnicas de construção locais. No Brasil, por exemplo, a gente pode usar como exemplo aqui os tijolos, o cobogó, né, brasileiro, então, que é usado, né, muito na América do Sul para permitir a circulação. Então, tudo isso vai ganhando ainda mais destaque, né, quando a gente vai olhar para os projetos hoje. E aí, por fim, a gente fala também, aqui dentro de sustentabilidade, da ideia de materiais, né, como um todo. Então, novos desenvolvimentos de materiais, eles oferecem alternativas para a gente tornar ambientes comerciais, né, a loja, o varejo mais sustentável, né, e muitas vezes esses materiais estão aqui do lado, né, estão na nossa própria região, são materiais locais, né, então, o uso de materiais naturais que crescem rapidamente, que são abundantes, às vezes, num território. Isso é super legal da gente entender como usar, né? Então, também procurar alternativas de base biológica para cada parte da composição aí, desde resinas, vernizes, corantes, né? Que são biodegradáveis, né? Que se biodegradam naturalmente, vamos dizer, são mais amigáveis com o meio ambiente, né? E ainda dentro de materiais, a gente vê também uma discussão sobre materiais limpos e frescos, né? Então, soluções, como eu estava falando, livres de produtos químicos, de tóxicos, né? De materiais a tintas, por exemplo, que ajudam a reduzir o consumo também de energia, então mantendo o ar mais saudável, né? A gente vê, por exemplo, empresas de azulejo buscando trazer credenciais ecológicas para suas coleções, né? Então, explorando materiais, acabamentos alternativos. Então, a gente vê, por exemplo, marcas hoje dentro do universo de azulejo usando materiais naturais como casca de arroz para criar o azulejo, né? Trazendo uma textura natural para as paredes, que é super interessante. A gente vê também esse movimento para os revestimentos como um todo, né? Revestimentos de parede que usam esses materiais reciclados ou que estão presentes, resíduos que estão presentes em grande quantidade na natureza. E a gente vê também isso acontecendo, por exemplo, com as tintas, né? Então, novas tintas que ajudam as pessoas a evitarem produtos químicos agressivos, né? Então, uma tinta livre, por exemplo, de odores, solventes, que garante, né, que isso é importante para a sustentabilidade também, que garante a durabilidade e resistência, por exemplo, à umidade, né? Aquele produto, ele tem que ser sustentável, mas o consumidor quer também que ele dure, né? Então, acho que esse é o grande equilíbrio aqui. E aí, gente, essa é a nossa segunda tendência, então, a questão da loja sustentável. E a gente vai fechando aqui com a nossa última história de hoje, que é a ideia do varejo como um contador de histórias, né? Então, pensar em estéticas de storytelling mesmo para a criação de ambientes diferenciados para o varejo, que ele não seja só uma loja, né? Mas que ele traga também uma experiência única relacionada ao produto que aquela loja oferece. Então, os espaços físicos, principalmente em um mundo pós-pandemia, né, eles vão precisar oferecer alguma coisa extraordinária, interativa, que atrai as pessoas, né, de uma maneira lúdica e até artística. Então, a gente vê um aumento, por exemplo, de projetos olhando para essas experimentações sensoriais, né, que com obras de arte escapistas, imersões, por exemplo, experiências de imersão utópica dentro dos espaços, né? Então, os ambientes de varejo, eles passam a oferecer essas experiências mais inusitadas, né? Que só podem ser vividas na vida real, né? Então, esse é o papel também do varejo. Hoje a gente consegue comprar tudo ou quase tudo pela internet, online. Então, o varejo, ele vai ter que oferecer algo de diferente, né? Então, essa tendência, ela explora o modo de contar uma história através do espaço, né? E aí, alguns tópicos aqui para dividir com vocês. Então, o primeiro deles é considerar a sequência espacial, né? Então, orientar as pessoas a ficarem física e emocionalmente, usarem pistas espaciais sensoriais para navegar na loja, né? Então, permitir que as narrativas, elas desenrolem à medida que as pessoas percorrem os espaços, né? Que a loja, mesmo sendo pequena, ela pode ter espaços que contem histórias diferentes, né? Que tragam surpresas naquela experiência, né? Incentivando a exploração, a descoberta, né? A gente fala aqui, por exemplo, da arquitetura escultural. Então, a arquitetura escultural, ela serve como um auxílio à navegação,
guiando as pessoas através do espaço, né? Então a narrativa ela se desenrola através da sequência de experiência que é entregue por meio de cor, luz, forma, né? Então é uma forma de contar histórias através do espaço, né? Então isso é super interessante da gente começar a considerar aqui, e às vezes é simplesmente numa pintura diferente, né? No mesmo espaço você ter cores diferentes, aplicar isso e trazer isso para uma narrativa. Aí dentro desse tema, né, um outro tópico que eu queria dividir com vocês é a ideia do design dicotômico, que entra aqui como uma solução para contar essas histórias, né? Então criar contrastes visuais, distinções espaciais, como claro versus escuro, né, da agitação para a tranquilidade, para permitir que as pessoas experimentem o espaço com os seus sentidos, né, com os olhos, por exemplo. Então, segmentar o espaço em estéticas opostas, isso pode criar uma experiência poderosa que leva as pessoas para uma jornada dentro daquele lugar, né? Então, a gente pode explorar o espaço para criar humores, estéticas, narrativas, né? Através de forma, cor, luz, textura, trazendo uma divisão clara entre um espaço e outro, né? Então, dividir o espaço em diferentes conceitos, isso encoraja também a ideia criativa das pessoas, né? A ideia da brincadeira. Então, isso é uma estratégia-chave que vai ter ressonância muito nesse mundo pós-pandêmico que eu falei, né? E enfim, o design dicotômico ele pode ser usado para demarcar diferentes zonas ou áreas do espaço de maneira inovadora, né? Então, 2 tons, se a gente pensar em cores opostas, né? Então, você usar, por exemplo, num espaço, trazer o amarelo ou o vermelho versus o azul bebê, por exemplo, né? Então, a pessoa navegando por aquele espaço, ela vai entender que são mensagens diferentes. Então, o design dicotômico fala dessa experiência. E aí, dentro de contar histórias, tem um tópico muito legal também de dividir, que é a ideia de comemorar e celebrar o local, né? Então, em um mundo cada vez mais globalizado, os consumidores, eles buscam produtos que honrem o artesanato, né? Os produtos cada vez tradicionais, então artesãos locais, materiais, ingredientes locais. E os espaços de varejo, eles conseguem trazer isso também, né? Então, celebrando a história de um espaço, né? Então, suportes, objetos, eles podem servir como uma forma literal e abstrata, por exemplo, de homenagear o passado de um produto, de trazer a história daquela marca, né? Então, qual que é a história? A gente tem que sempre pensar que, no fim das contas, o varejo, ele tá apresentando um produto ou um serviço, né? Qual que é a história do produto? Como que eu conto essa história através da arquitetura, né? Pensando em materiais, cores, etc. Então, é possível aqui criar uma justaposição estética, vamos dizer, entre o passado e o presente até, né? E trazer isso através da experiência dentro da loja. E até um último tópico aqui, dividindo com vocês, que também está relacionado a essa ideia de celebrar o local, né? É valorizar as épocas, né? Então, pensar, por exemplo, em edifícios históricos abandonados que começam a ganhar uma nova vida como espaços de varejo, né? A gente vê muito isso acontecendo no varejo como um todo. Então, aqui pensar desde reutilizar espaços antigos, né? Então, edifícios em desuso, abandonados, eles têm uma oportunidade aí para a gente reaproveitar esse espaço como um espaço de varejo, né? Justapondo até essa ideia de passado e presente para criar uma nova estética, né? Trazer isso através da excentricidade, por exemplo. Então, isso também é super instagramável, se a gente pensar, né? E trazer sempre que a gente cria narrativas que mesclam entre passado e presente num espaço, isso se torna muito instagramável e as pessoas vão querer compartilhar aquela história, né? Então, essa é um pouco da ideia aqui, né? Dentro dessa ideia de comemorar o local, da gente também celebrar essas épocas distintas e contar histórias através do espaço, né? E aí, gente, acho que da minha parte, por hoje, aqui a gente encerra o conteúdo, né? A gente falou tanto da ideia de trazer para o varejo um comércio mais calmo, um aspecto visual mais calmo, mais tranquilo, devido à sobrecarga de informação das pessoas. A gente falou da sustentabilidade, que pode estar tanto no espaço quanto nos produtos dentro daquele espaço. E a gente falou do varejo como um espaço que conta histórias, né? Que traz narrativa, seja através das cores, seja através da valorização de algo local, né? Ou até
dessa comparação entre passado, presente e futuro, né? E dessa forma a gente termina o nosso último vídeo nesse formato. Prometo que teremos mais novidades por aí. E queria muito agradecer vocês, ouvir feedback, ouvir comentários, dúvidas. Então, contem pra gente o que vocês acharam. E a gente se encontra numa próxima. Obrigada. Tchau, tchau.